Olá pessoal, me chamo Gilson João dos Santos, sou associado do CAJ, sou natural de Florianópolis, estou em Joinville desde 1987, quando vim trabalhar na Consul. A minha formação é de Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, natural de Florianópolis, é óbvio, né, que eu quis estudar lá. Mas a minha formação, né, estudei sempre em escola pública, fiz escola técnica federal lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis, fiz área de produção mecânica e depois fiz vestibular, ingressei na federal e consegui, né, integralizar o curso em 4 anos. Ingressei também no mestrado lá, depois vim para Joinville para trabalhar na Consul. Bom, falando um pouquinho, né, da minha formação acadêmica, né, na parte acadêmica, é, foi engraçado porque quando eu estudava na escola técnica, eu transitava ali naquela fase de estudante, né, querendo sempre é, tomar decisão para ver qual engenharia, né, escolher, e eu sempre transitava lá nos corredores da universidade, dos laboratórios da Universidade Federal, e aí me identifiquei bastante lá com os laboratórios da engenharia mecânica, né? Então, por isso que eu logo, após a conclusão da escola técnica, fiz já o vestibular para a área de engenharia mecânica, mas acabei passando na segunda opção, que era a engenharia de produção mecânica. É, o meu estágio, né, de nona fase foi até curioso também, né, porque eu fiz o concurso aqui na Consul, na época, para fazer o estágio aqui. Acabei passando, inclusive, né, mas também eu acabei recebendo um convite para fazer o meu estágio lá na nona fase na própria universidade, onde acabei optando por fazer lá e ingressei na área de projetos de implementos agrícolas, com o professor orientador Nelson Bach. Eu ingressei no projeto que ele estava orientando, né, no mestrado do professor, até hoje ele é professor lá, Osmar Possamay, que alguns de vocês já devem conhecer também, que ele é irmão do Nelson Possamay, que foi por muito tempo gerente aqui na Consul, na época, né? Então, eu fiz o estágio de nona fase lá no projeto dele, e o professor, então, orientador, Nelson Bach, ele me convidou para, assim que terminasse a minha graduação, ele até prometeu e conseguiu, né, uma bolsa, né, da CAPES, para que eu também fizesse o meu mestrado, já engatasse, né, um mestrado logo após a graduação. E assim aconteceu. Acabei fazendo o meu projeto, né, de dissertação, que foi o desenvolvimento de uma plantadora de mudas de cebola, né? Fizemos diversos protótipos, fomos para Ituporanga testar os protótipos, que é a região plantadora de mudas de cebola aqui do estado. Fomos agraciados também com um prêmio, né? Participamos de um concurso na época de projetos na área agrícola, ganhamos um prêmio lá no estado de São Paulo, aí nossa equipe foi para lá, tínhamos projetista, tínhamos operador lá de máquina que nos ajudou a fazer o protótipo na época. Então foi bastante interessante. E o fato curioso é que o mesmo professor, Nelson Bach, queria me já direcionar, né, para o doutorado. E aí eu relutei, né, não entrei direto no doutorado, porque alguns professores lá do mestrado, eles não achei interessante, né, porque eles não achei legal a formação deles, porque eles não tinham conhecimento de chão de fábrica, né, não eram, eles eram professores muito teóricos. Então eu falei para o professor na época que queria primeiro adquirir experiência na indústria para depois voltar e fazer aí sim o doutorado. Era meu interesse, sim, mas
né, por questões sociais, familiares, acabei, depois de ingressar na Consul, em 87, acabei me casando, tendo filhos e acabei me distanciando aí do doutorado e não consegui fazer mais, né? Então essa foi a minha experiência acadêmica. Eu fiz vários outros cursos também ligados à área, né? Na área de formação também, né? Na área de Black Belt, foram cursos, né, importantes para quem trabalha na empresa. Isso eu até sugiro também, é uma sugestão que eu deixo aqui, né, para estudantes, até mesmo profissionais, que se for possível, estiver ao seu alcance, que façam um curso, né, de Black Belt, que habilita, né, o profissional a trabalhar na solução de problemas, né, dentro das empresas. É muito importante. Passando um pouquinho aí para a minha formação profissional, então, logo que eu me formei na universidade, eu entrei numa empresa no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Rosa. Fui convidado, acabei sendo aceito lá para um trabalho no laboratório, né, onde nós tínhamos uma equipe que fazia os testes de avaliação das modificações de projeto que eram feitos na engenharia. Foi a minha primeira experiência profissional, né? Eu trabalhei lá por 6 meses, nós fazíamos os testes nas máquinas lá no campo, né, lá em Uruguaiana, que é a região plantadora de arroz, principalmente, né? Claro que a colheitadeira, né, que era da marca Massey Ferguson, né, do grupo IOSP na época, ela tinha as parcerias com os produtores de arroz de Uruguaiana e nós fazíamos os testes todos lá. Até estava gostando bastante lá da atividade, mas devido a problemas aí de política nacional, né, na época o ministro Funaro, ele baixou um decreto e, enfim, a produção de colheitadeiras e o ramo agrícola sofreu um baque muito grande, e aí foi feita uma votação na empresa e foi decidido que não se trabalharia mais na sexta-feira, com um corte de aproximadamente 20% dos salários, né, de todos os colaboradores. Aí eu achei, né, muito baixo, daí ficou, né, não valeria muito a pena permanecer lá. Pedi demissão e voltei, e na época eu estava inclusive ainda finalizando a minha dissertação. Isso já foi, eu me formei na UFSC em março de 85, né, e isso já foi no início de 87. Eu fiquei lá por 6 meses, de janeiro a julho, lá na Ideal Máquinas Agrícolas. Pedi demissão, voltei para casa e terminei a minha dissertação. Estava faltando só defender, já tinha preparado tudo, né, junto ao meu orientador, Nelson Bach, e aí defendi a minha orientação, e aí, paralelamente, surgiu uma oportunidade aqui em Joinville, na época, na Consul, né? Então, o programa de trainee na Consul foi aberto, eu me inscrevi, isso foi meados de junho, julho, e aí participei de todas as seleções, de 40, né, concorrentes, 20 foram selecionados, e eu estava incluído nessa lista, então sendo efetivado como engenheiro júnior na época, dia 13 de agosto de 1987. Aí comecei minhas atividades. Inicialmente eu comecei na área de embalagens e racionalizações técnicas, na época em que as nossas embalagens de refrigerador era tudo de papelão e madeira. Claro que hoje não são mais, né? Hoje é tudo EPS, né? Expandido, né? Mas na época dava muito trabalho, né? Desenvolver embalagens, madeira, etc. Dava muito problema, né? De queda de produtos no estoque, não protegia o produto, amassamentos, etc. Foi um desafio muito grande a gente depois mudar para o EPS que está atualmente, né, o processo chamado de Shrink Packaging, né? Ok, depois, dentro da própria Consul lá, eu passei para a área de
exportações, né? Nós constituímos uma equipe, né, com projetista, analista, engenheiros, pessoal do laboratório, pessoal de fábrica, para centralizar todas as exportações da, então, Consul e depois também Multibras e agora, né, por último, a Whirlpool, né? E acabei saindo de lá em 2009, né? Houve uma crise muito forte, né, da nossa empresa nos Estados Unidos, a matriz, e eles acharam por bem não mais permanecer com a área de exportação, porque havia também sofrido uma queda muito forte nas exportações, e eles pulverizaram as exportações para dentro de cada plataforma, né? Plataforma freezer, plataforma refrigerador, plataforma FH, freezer horizontal e assim por diante. Então, nossa área deixou de existir e todos nós fomos desligados naquele momento. Porém, eu tinha o meu plano B, e esse é um outro recado, né? Eu quero deixar aqui também para mesmo estudantes e mais propriamente para os profissionais que tenham um plano B em suas carreiras profissionais. Porque você está hoje numa empresa e amanhã, muito rapidamente, amanhã você pode não estar mais, né? E essa foi uma lição que eu aprendi quando logo entrei lá naquele segundo semestre, né, de 1987. O pessoal na própria Consul, eles a gente conversava muito sobre isso, né? A questão de que a empresa exige demais e o profissional tem que desempenhar, tem que performar, e se não estiver dentro dos planos, e que todo ano passava-se o facão, e realmente ocorriam, né, reestruturações, né, dentro das empresas, e muita gente acabava sendo desligado. Então, pensando nisso, né, eu logo aceitei um desafio que foi muito coincidente. Eu não tinha, inclusive, a pretensão de ser professor universitário, mas um colega meu que se formou comigo em Florianópolis, que veio trabalhar na Casan, enquanto eu até fazia o meu mestrado em Florianópolis, ele veio trabalhar na Casan em Joinville. E ele ficou por 2 anos aqui, e em final de 87 eu encontrei ele num supermercado aqui em Joinville, e ele estava todo feliz dizendo que tinha conseguido a transferência dele da Casan de Joinville para a Casan de Florianópolis, e perguntou se eu não queria assumir algumas aulas de estatística na antiga FUJI, que hoje é a atual Univille. E eu aceitei o desafio, já inclusive pensando no chamado plano B, né, que se eu tivesse algum problema, né, de desempenho na Consul na época, eu poderia ingressar na área acadêmica, né? E aí eu comecei a dar paralelamente aulas à noite, alguns dias nas semanas apenas, mas paralelamente trabalhava durante o dia na Consul, né, depois Multibras, depois o Whirlpool, e à noite eu dava aula na Univille, e estou até hoje na Univille, né? Com o meu desligamento de 2009 da Whirlpool, eu me voltei 100% para minhas atividades docentes, onde eu ampliei a minha carga horária lá na Univille, trabalhando na área de marketing, na área de prestação de serviço, e aí entrei também para os cursos de engenharia, né, e hoje permaneço lá dando aulas, né, na parte de projeto de produto, disciplinas ligadas à gestão da qualidade, disciplinas ligadas à estatística também, e fui já também coordenador da engenharia de produção, vice-coordenador, coordenador da engenharia mecânica e atual coordenador hoje da engenharia mecânica da Univille. Estou também pelo segundo mandato já como conselheiro do CREA Santa Catarina, na Câmara de Metalurgia, né, e Metalurgia Industrial, né? O primeiro mandato eu era vice, né, do conselheiro Flávio Peazeira, pelo próprio CAJ. Ele veio a falecer, eu assumi os 4 anos restantes dele, e depois eu saí, fiquei como vice
do professor Emerson, da Univille, e que ficou 6 anos, e agora, ano passado, eu voltei então ao CREA, agora representando a Universidade da região de Joinville, Univille, e esse seria então o meu segundo mandato. Eu atuo lá também como na comissão de acessibilidade, na comissão do CREA Júnior, né? Aqui em Joinville eu também tenho atividade ali no núcleo da qualidade da CIG, eu represento a Univille no núcleo da qualidade, sou associado aqui do CAJ, participo aqui do torneio de futebol e de várias atividades do CAJ por muito tempo, né? Sempre me dediquei ao esporte, ao meu hobby, futebol, então sempre estamos juntos aqui com as atividades esportivas do CAJ. Bom, pessoal, chegando no final, gostaria de deixar, né, esses 2 recados, né, para vocês. O primeiro é que os estudantes, né, tenham pretensões maiores, né, além da graduação, que façam, né, cursos de especialização, de curta duração, ou mesmo doutorado, né, para poder se preparar até para um possível plano B, que é o ingresso na área de docência, na área da pós-graduação, na área da pesquisa, na área de extensão, né? Esse é o meu recado. Já gostaria de agradecer ao convite feito, né, aqui no CAJ pelo presidente Puccini, o nosso vice-presidente Alfredo. Gostaria também de mencionar, né, todo o esforço e agradecer à nossa querida secretária, Sueli, pela insistência e paciência que ela teve comigo para que a gente pudesse conciliar as agendas e poder chegar hoje aqui para dar o meu depoimento nesse programa. Essa é a minha história. Muito obrigado e até mais.